Olá, professor. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Bom, eu vou estar apresentando aqui em vídeo e oralmente o trabalho 1 de programação concorrente. Todas as ideias acerca do que foi pensado a ser desenvolvido e como foi desenvolvido estão bem explicados aqui no PDF que também foi enviado via Aprender, onde o código é mostrado detalhadamente. Então, o vídeo aqui vai ser basicamente para ter essa explicação oral do que realmente está acontecendo, né, através do script. Bom, o problema proposto foi um automatizador de caixa de entradas, onde eu vou ter um disparador de e-mails, sejam eles spam ou sejam eles importantes, um removedor de spam, um removedor de e-mails spam, um leitor de e-mails importantes. Então, eu dividi em 3 processos esse fluxo. Bom, a caixa de entrada ela é representada por um array de tamanho definido, onde cada slot desse meu array possui um char de 20 caracteres. Tem um tempo de leitura também para o meu leitor de importantes. E bom, partindo aqui para main, a gente primeiramente vai inicializar a nossa caixa de entrada com slots vazios e depois criar nossas threads e executar as mesmas. Bom, para solucionar o problema, eu utilizei alguns objetos que a biblioteca POSIX pthread fornece. Então, eu usei o nosso mutex para realizar para garantir, né, que apenas uma thread por vez tem acesso a uma seção crítica do código. A seção crítica, no caso aqui, é a caixa de entrada. Então, aqui a gente já tem o nosso lock e as nossas variáveis de condição, né? Variável de condição que é responsável por fazer a coordenação, né, e a execução das threads, fazendo com que uma thread aguarde até que uma condição específica seja atendida. Eu criei aqui também uma variável chamada slots para fazer a contagem da quantidade de slots vazios na caixa a cada momento que ela é atualizada por alguma thread. Então a gente vai ter isso aqui visível também. E 2 funções auxiliares, né, que eu coloquei aqui. Eu coloquei uma função para imprimir o estado da caixa e uma função para contar os e-mails importantes que existem no atual estado da caixa. Beleza, o primeiro processo disparado aqui é o disparar e-mail, onde ele executa o lock para a nossa caixa de entrada e faz uma verificação. Essa verificação diz o seguinte: se a caixa estiver cheia, essa thread vai entrar em estado de espera, né, aguardando até que a condição seja satisfeita. Caso contrário, ele vai gerar um e-mail aleatório, seja ele spam, seja ele importante. Então, eu adicionei aqui uma lógica de 65% de chance de ser spam, e o resto da porcentagem de ser importante, porque geralmente a gente recebe mais e-mail spam do que importante, né? Beleza, informe que o e-mail foi enviado, atualize o meu número de slots, né? A quantidade de slots vazios da caixa, imprimo a caixa e também dou essa visualização para a gente de quantos slots vazios a caixa tem. Por fim, finalizando aqui o primeiro processo, a partir do momento que eu tenho 50% da minha caixa de entrada preenchida, ou seja, o número de slots disponíveis é menor do que 50% do tamanho da caixa, então eu sinalizo o meu segundo processo para ele começar a trabalhar também. Aqui no meu segundo processo, a gente tem a funcionalidade de remoção de spam. Então, ele espera que até que a sua condição seja atendida, né? Que está aqui em cima, na linha 79. A partir do momento que essa condição for atendida, eu vou fazer uma limpa de todos os spams que estão presentes na caixa. Então, se algum slot da caixa tiver com algum e-mail spam, eu vou remover esse spam, deixando esse slot vazio, atualizando o meu número de slots vazios, né, o nosso contador, e imprimindo o novo estado da caixa após a remoção dos e-mails spams. Com isso, a partir do momento em que o número de e-mails importantes for no mínimo 30%, ocupar no mínimo 30%
dos slots da minha caixa de entrada, então eu sinalizo o meu terceiro processo para ele começar a trabalhar. O meu terceiro processo ele é responsável por ler os e-mails importantes. Então, eu espero a condição para que ele comece a trabalhar e a partir desse momento eu vou ler todos os e-mails importantes presentes na minha caixa de entrada, né? Então, ele vai pegar um e-mail importante, ler. A partir do momento que ele lê, ele vai atualizar a caixa de entrada, criando um slot vazio, onde estava um e-mail importante, né? No slot onde estava o e-mail importante. Vou estar atualizando o número de slots da minha caixa de entrada e imprimindo para a gente aqui ter visibilidade também do estado da minha caixa de entrada e do estado do número de slots disponíveis. E eu também deixei aqui com padrão tempo de leitura para que ele leia um e-mail em 7 segundos, foi o tempo de leitura definido ali em cima. Então a cada 7 segundos ele vai ler um e-mail, caso ele entre na condição de execução. Então, beleza, eu estou utilizando o Replit, que é uma ferramenta que eu posso codar em qualquer linguagem e executar e buildar e debugar aqui. Então, como eu não sou muito bom em linguagem C, eu utilizei essa ideia online em vez de um VS Code da vida, uma ideia local. Mas beleza, eu vou estar executando aqui o script, então a gente vai perceber que vários e-mails vão começar sendo enviados, né? Então, vou estar aqui enviando um e-mail importante, vou estar enviando um e-mail spam, e a partir do momento que 50% dessa caixa estiver preenchida, no mínimo, eu vou estar realizando a remoção dos meus spams na caixa. Como aqui só tinha um spam, então ele removeu somente um spam, adicionando vazio aqui no slot onde estava anteriormente o spam, e como pelo menos 30% da minha caixa de entrada é composto por e-mails importantes, eu vou estar acionando minha terceira thread para ele realizar a leitura. Então aqui ele vai varrer todos os e-mails importantes, né? Então a partir aqui do momento que o processo 3 é executado, aqui nessa linha, ele começa a ler todos os e-mails importantes, então aqui ele troca importante por vazio, importante por vazio, importante por vazio. Então, depois que ele leu todos os e-mails, ele percebeu aqui que o slot da caixa ficou vazio, né? Todos os slots da caixa ficou vazio, então tem 10 slots restantes para serem preenchidos. Então, beleza. O nosso processo 1 ele ainda vai continuar sendo executado. Deixa eu ver onde é que eu estava, me perdi aqui. Importante vazio, importante vazio, importante vazio. Beleza. Então a gente parou aqui no momento em que a gente teve os 10 slots vazios novamente. E aqui a minha thread 1 vai começar a ser disparada de novo, enviando vários e-mails até que as outras condições sejam atendidas, né? Então, a partir do momento que eu tenho 5 slots restantes, o nosso removedor de spam vai ser executado, removendo todos os spams da caixa. Então, tenho esse primeiro spam, ficou vazio, o segundo spam ficou vazio e o último spam ficou vazio. Então, a partir do momento em que eu faço essa varredura de spams, como os e-mails importantes não compõem 30% do slot da minha caixa de entrada, a terceira thread de leitura não vai ser chamada ainda. Então, o meu processo não vai ser acionado novamente, fazendo com que a minha caixa de entrada seja populada. Então, a partir do último slot vazio, ele vai começar a popular. Então, ele enviou um e-mail spam e adicionou aqui na nossa caixa de entrada, outro spam aqui na nossa caixa de entrada, importante na nossa caixa de entrada. Opa, agora eu me perdi de novo. Aqui, voltei. E depois ele começa a fazer a remoção dos spams, né? Porque 50% da caixa está preenchida. Pelo menos 50% dela, né? Então eu vou estar realizando aqui a remoção dos spams. Depois que eu removi os spams, eu pude perceber que um novo e-mail importante foi lido no slot 5. Ou seja, aqui no meu slot 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tinha um importante, ele começou a ler um importante e ele vai ler todos os importantes
na minha caixa de entrada de uma vez. Então a gente vai perceber que o que vai restar aqui são estados vazios e spam. E assim o processo continua ocorrendo em loop infinito, porque os e-mails continuam sendo disparados, os spams continuam sendo removidos e os e-mails importantes continuam sendo lidos. Então é isso. Obrigado.